E outro detalhe, existem milhares de brasileiros que têm hoje conta de telefone que não é dele, cartão de crédito que não é dele, conta de banco que não é dele. Sim. Isso é geral, Nantes. É com todo mundo. Isso, de certa forma, indiretamente, facilita a fraude. Facilita e muita gente sendo prejudicada e depois você tem que contratar advogado para correr atrás dos seus direitos. Por quê? Porque o mundo digital ele ainda é jovem e eles não estão investindo o necessário em segurança. Segurança ainda é frágil. Mas você aí, o Pazini falou uma coisa que é importante, que é verificar quem vai sendo penalizado nesse crime que é em cadeia. Desde o cara que é o lesado diretamente da imagem, até o último que comprou, de repente, um utensílio que, enfim... Essa perda que o Pazini disse, eu tive. Eu perdi seguidor. Teve gente que falou, pô, você está vendendo coisa. Então, existe uma perda. Mas aí é onde eu quero chegar. Ninguém pode me argumentar, e, por exemplo, eu concordo com o Pazini em gênero, número e grau em tudo. Só que, por exemplo, já na ponta do banco, eu não posso acreditar que um banco não tenha recursos para se proteger disso. E aí, por que o banco é responsável? Porque eu não posso abrir uma conta no nome do Nantes ou no nome do Pazini, com CPF, com outro telefone, em 3 minutos. Mas pera um pouquinho. Antigamente, você abriu uma conta na agência. Exatamente. Eu cheguei a dar treinamento para banco de documentoscopia, que eu fiz curso de documentoscopia. Que é você analisar um documento para saber se o documento não é adulterado. Só que hoje, a abertura de conta de quase todos os bancos é digital. Você não está com a pessoa perto de você. Essa é que é a questão. Agora, quadrilha do Pix. Quando as pessoas fazem a transferência, é na conta de quem? Do laranja. Ou de laranja, ou de abertura de conta digital. De documento, com documento de outra pessoa. O que acontece muitas vezes é o seguinte, existe esse processo de fazer o reconhecimento facial como o doutor falou. Você faz a identificação. Ok. Você insere os dados, faz a identificação, inclusive geralmente os aplicativos de banco, eles enviam a informação da localização que está. Então, ou seja, se não consegue barrar, de repente, utilizando o banco de dados, por exemplo, da CNH hoje, que é utilizado em vários recursos do Estado, de repente, poderia se fazer o reverso. Então, já num período de investigação, ceder a imagem da pessoa que apareceu e a localização que ela estava. Pelo menos isso. Agora, Nantes, nem todos os bancos têm essa... Não tem essa... Isso que eu já apurei nesses dias. Alguns bancos têm essa tecnologia que é mais cara, outros bancos não têm. Agora, quando o banco falha na abertura de conta, ele é responsável. Sim. Então ele tem que pagar por todos os prejuízos de quem sofreu. E quando você vê na televisão quadrilha de Pix, o dinheiro é transferido para onde? Para essas contas fraudulentas. Com certeza. Ou essa conta é fraudulenta, ou pegaram um coitado na rua, um mendigo, puseram uma roupinha nele, nós vamos te dar o dinheirinho. Abre uma conta no banco do cara, e aí começa a cair dinheiro, e como é que o banco não trava essa conta? Como é que uma pessoa que não tem renda começa a receber dinheiro? Exatamente. Como é que se permite de imediato isso? Era para pelo menos acender um alerta, bloquear 24 horas, 30 horas para analisar aquela da origem. Então, esse tipo de ocorrência diferente já deveria causar um bloqueio. Mas tudo isso é muito recente e é por isso que está tendo esses problemas. A facilidade dos bancos digitais hoje é mais fácil também para... Antigamente, o cara abrir um banco, o cara tinha que ter uma estrutura... Hoje em dia, qualquer financeira que tenha as condições... Big Techs, né? Exatamente, conseguem abrir bancos digitais, né? Então isso aí muitas vezes não investem o suficiente em segurança e acaba facilitando a vida do... Você, prosseguindo nessa ideia de Pix, você, em várias ocasiões no seu Instagram, você ensina novas modalidades para você tentar se proteger em relação a aplicativos de banco, que você até sugeriu que tenhamos um aplicativo como se fosse aquele famoso celular velhinho que você usa na rua pro ladrão, né? E você deixa o outro seu escondido, né? Porque tem pessoas que têm 2 celulares. Uma que ela sai e se ela for assaltada ela dá aquele ruim e tal. Como que a gente pode prestar esse serviço? Por exemplo, a ideia é pegar abrir uma conta digital com um saldo mínimo, porque se você sofrer algum dano não é tão... Ronaldinho, nós vamos prestar agora aqui no Podpol uma informação importantíssima para você que nos assiste. Segurança, você vai ter sempre níveis de segurança. Eu uso o nível mais forte. Por exemplo, esse é o meu celular. Eu não tenho aplicativo de banco aqui. Eu não tenho. Nenhum. Por quê? Porque eu acho que é muito vulnerável. Então eu ainda mantenho a forma antiga,
porque eu uso o Internet Bank no meu escritório. O Internet Bank eu faço tudo com ele. Eu não uso. Agora, o que eu oriento as pessoas? Se você gosta do Pix, tenha a primeira dica. Tenha o Pix num segundo celular e mantenha esse celular em casa. Por quê? Você faça todas as transferências lá. Mas se você falar para mim, Lordello, não, eu já me acostumei e eu quero andar todo dia com o meu aplicativo de banco. Ok. Tenha uma conta em banco simples, sem cheque especial, sem crédito pré-aprovado, sem aplicação financeira. Com limitação de operações. Limitação e só para você fazer os pagamentos do dia a dia. Olha, isso é Porque importante, hein? se você eventualmente cai numa roubada de quadrilha de Pix, você vai perder aquele dinheiro que está ali. Pois uma colega da Rede TV que saiu, a Iris Stefanelli, ela foi assaltada no centro de São Paulo, roubaram o celular dela e depois conseguiram entrar no aplicativo e transferiram 150 mil reais. Meu Deus. Então essas duas dicas são as melhores. Os bancos são responsáveis num crime desse ou não? Quando o banco erra, quando o banco dá fragilidade no seu aplicativo, ele é responsável. Okay. Se houver culpa concorrente, divide a responsabilidade. E tem alguns casos, que temos que falar a verdade, que a responsabilidade é só do cliente. Quando ele bobeia... E no caso de coação, por exemplo, retenção de vítima, o cara falou, faz o Pix aí. Exatamente. O banco não tem culpa. Se o cara está sob uma arma e ele fala assim, ó, dá a senha. Você que é policial, acho que você pode, de repente, ilustrar isso de uma maneira mais adequada. Se eu cometer algum erro aqui, me perdoe. Mas o cara, ele tá lá com uma arma ameaçando uma pessoa e fala, você tem que colocar a senha. Aí o cara coloca a senha e aí depois o banco vai dizer assim, não, mas você fez a operação porque você colocou a senha. Sim. Mas você tá sob uma arma de fogo. Mas vamos lá. O que eu fui verificar, Pazini? Julgamentos recentes. O que a jurisprudência diz? A jurisprudência ela fala assim, se a culpa for só do banco, o banco tem que pagar tudo. Se a culpa for concorrente, for meia culpa de um, meia culpa do outro, divide-se os problemas, os prejuízos. E se a culpa for só do cliente, exime-se da culpa do banco. E o problema disso é que o banco é óbvio que ele vai alegar que o problema é da violência urbana. Sim, é do Estado. É do Estado, ele não vai alegar que é com ele. E o problema também vai entrar na má-fé, né, meu? Que vai ter o cara... Que vai criar sabidão uma situação... que vai criar uma situação, falar que foi coagido para tomar o dinheiro do banco. Mas aí, mas é uma exceção à regra. Não, mas exceção à regra, só que... Mas o grande volume, né, Pazini, eu acho que... Porque, veja bem, o Pazini, ele foi cirúrgico aqui na colocação. Se você estiver sob uma arma de fogo e o cara vai te pedir a senha... Eu arrisco. Na minha opinião, é culpa do Estado. O que o banco tem a ver com isso? Qual que é o nexo de causalidade? O assalto, a coação. De quem que é culpa da criminalidade? Em tese, o garantidor da segurança, que é um direito... É o Estado. É do Estado. O Estado tem que garantir. Ou seja, é a minha então opinião, mas eu... E tem outra coisa. Hoje os bancos estão tentando limitar transferências. E quando o banco verifica que aquilo é muito diferente do que você faz, em tese, eles deveriam bloquear. Ele dá uma travada de pelo menos só que eu vou trazer uma coisa pior para você. Eu vou falar, eu já sei o que você vai falar. Eu já sei. Você vai falar o seguinte, tá, aí o ladrão coage a vítima e não tem saldo, a vítima morre. E aí, é culpa do banco também. Não, vamos lá. Já pensou? É mesmo. Pazini, vamos pegar uma vítima X, ela foi vítima da quadrilha do Pix, e ela tinha disponível na conta cheque especial, papapá, e ela perdeu 50 mil. Ok. Beleza. Só que tem quadrilha que não está se contentando com isso. Sabe o que eles estão fazendo, Ronaldinho? Não. Eles pegam o seu telefone celular e perguntam nome da sua mãe, nome do seu pai, nome do seu irmão, nome da sua esposa. E liga. E diz o seguinte, olha, eu tô aqui com o Ronaldinho está sequestrado. Você vai fazer um Pix na chave Pix tal. Deu para entender, Ronaldinho? Ou seja, é uma extorsão mediante sequestro. É uma extorsão mediante sequestro. Então, você tem ainda isso. Arrancar o seu dinheiro, mais a extorsão mediante sequestro. E o pior é que essa chave Pix, se for aberta com conta fraudulenta, aí, Pazini, a responsabilidade é de quem? Tem nexo de causalidade. Do banco. Todo golpe que você sofrer e caiu numa conta que foi aberta com problema, a responsabilidade é do banco. Porque o banco tem normas rígidas para abrir conta. Mas como que eu vou averiguar se a conta é fraudulenta, se é a prerrogativa do banco? As informações mas aí a ação judicial vai provar que aquela pessoa daquela conta não existe. Eu acho que tem uma forma de a gente diminuir, mitigar esse problema. É só
Acho que deve ter um recurso na conta do aplicativo ou do Internet Bank. Acho que, aliás, no aplicativo para você limitar o valor do Pix. Tem um jeito de você escolher. Não, isso existe. Isso existe. A merda é se você sofreu uma coação e o ladrão fala, se não for 5, é tchau pra você. Mas peraí, e tem uma coisa... Tá entendendo? Nath, mas tem uma situação que é mais maluca, que é o seguinte, vamos lá. O ladrão, ele sequestrou, porque é um sequestro em andamento, porque se ele reteve a vítima e tá com uma arma de fogo querendo receber o Pix, aí tem um negócio que fala assim, não, o Pix até meia-noite até meia-noite você R$1.000. consegue, e depois eu consegue. Isso de uma certa forma também causa um outro problema, porque é o seguinte, o ladrão fala, ok, então à meia-noite, então eu vou ficar com ele a noite inteira e eu vou esperar de manhã. Isso que está virando a retenção da vítima, quando de uma maneira ou de outra à noite você não consegue efetuar a transação e... Tudo tem os dois lados, sabe? Tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. O problema é que o Pix foi lançado e não se pensou em segurança, porque o Pix caiu na graça do brasileiro. Sim. Uhum. Todo mundo gosta. Sim. O desbancarizado hoje consegue fazer transferência e não paga nada. Antes você precisava fazer um TED. Quanto custa um TED? 20, 25 reais. Sim, mas para os brancos também é muito importante, Você porque entendeu? o que aconteceu? Eles enxugaram a máquina, hoje você não tem muitas agências. Eles continuam cobrando a sua mensalidade com menos custo de operação. Caixa eletrônico não precisa. Não precisa de nada. Geralmente fica hoje em dia, E como nós temos aqui dinheiro, essa coisa de pela prestação de facilidade. serviço, e você que tem um canhão na mão, que é a operação de risco, que é um programa que mostra as ocorrências, valoriza a polícia, a segurança pública e tal, é importante que a gente repercuta isso, porque você ali no olho do furacão, você tem acesso a todos os policiais comunantes, como todos os nossos amigos, o delegado Palumbo, enfim, pessoas que estão nessa área há muito tempo, que é o que o Pazini falou, a informação eu acho que é a maior arma que a gente ainda pode ter. Sim. Né? Quer dizer, essa coisa se você puder não ter aplicativo de banco no seu celular, se você puder, por exemplo, um empresário, como você faz muitas coisas, eu acho que isso é uma ferramenta fundamental. Mas espera um pouquinho, não se vivia antes sem o Pix? Claro. Sim. Você entendeu? O que o Lordano falou aqui pontuou perfeitamente. Assim, trazendo uma analogia aí pra quem de repente... é igual... Antigamente a gente andava com a mala de dinheiro gigante, carregando 500 mil reais na mala do carro pra cima e pra baixo, não. Mas infelizmente hoje você vê pessoas que carregam no celular 500 mil reais. Sim. Exato. Então ela tá carregando uma mala de dinheiro. Essa dica sua foi excepcional. O quê? Coloca um aplicativo funcional no banco com a quantia menor, reduzida, que é o dinheiro da sua carteira, imaginamos. Se o guardão vir roubar... Quem quer comodidade não tem segurança. Não tem Segurança os dois, né? Essa frase não é legal, hein? Peraí. Segurança. Repete essa frase. Quem quer muita comodidade não tem segurança. É isso aí. Para você Isso ter é segurança, você tem importante. que pensar, você tem que refletir, você tem que tomar medidas, isso em qualquer profissão. Então, eu peço que o internauta do Podpol faça uma reflexão para verificar, caramba, como é que eu posso lidar com as minhas questões e correr menos risco? O risco sempre existe. Sim, agora, claro. eu conheço gente que anda com 3, 4 aplicativos aqui dentro. Sim. E o cara acha, Pazini, que isso acontece crime com o outro e não acontece com ele. Inclusive, logo nós teremos atualizações em relação à vitimologia, né? Que é a ciência que estuda exatamente isso, né? Nós temos na vitimologia a categoria das vítimas. Pode ver que a vítima perfeita, ela é uma vítima que ela tem algumas características. Então ela está relacionada à estatura física, está relacionado a posicionamento do corpo, está relacionado a que tipo de caminho que ela percorre, o jeito que ela anda, o jeito que ela se posiciona. É exatamente isso. A gente tem que se moldar à insegurança hoje que nós temos, principalmente com esse boom digital. E dado isso, o que eu tô pensando é o seguinte, vamos pensar no problema prático aqui. Já parou pra pensar que todos os consumidores que compraram os eletrodomésticos ou o produto, que seja lá qual for o serviço, eles podem te processar e você vai ter que se defender, de repente fazendo uma reconvenção, algum procedimento jurídico para provar que não era você. Essa sua pergunta é muito boa pelo seguinte, no momento em que você verificou que alguém te prejudicou na rede social, primeira coisa, faça um boletim de ocorrência na internet. Você digita lá, delegacia eletrônica, já vai aparecer. Eu fiz 2 boletins na minha casa. O boletim de ocorrência é a primeira prova que não foi você. Que eu fui chamado terceiro de bom. Eu fui vítima também.
Sim. E quem comprou foi outra vítima. Sim. E agora o dinheiro foi depositado aonde? Numa conta de banco que foi aberta irregularmente. Quem que tem que pagar? O banco. Essa Perfeito. dica é perfeita. Então o nexo de causalidade que você falou, é óbvio que você tem que ir para cima do banco e verificar qual foi, como que eles abriram uma conta em banco. Agora, entenda uma coisa. Eu fiquei 2 dias e meio muito preocupado com o meu Instagram, Só imagem. porque você gosta daquilo, é uma propriedade que você tem. Sim. Agora, eu fico imaginando, Ronaldinho, Claro. a Iris Stefanelli, sacaram dela 150 mil. Ela estava desesperada na internet falando do problema. E a propósito, já que nós estamos usando o exemplo dela, que ela é sua amiga, como que desencadeou isso? Você acha que ela será ressarcida? Ou... Veja bem, ela foi ressarcida. Por quê? Porque ela tem um canhão na voz dela. Ela tem um poder Ela de imagem. Né? repercute. Sim. Ela repercutiu na internet, repercutiu em diversos programas de televisão. Mas a minha preocupação é quem nos assiste que não tem Exatamente, condições de que não tem repercutir. Exatamente. Sim. É E isso, aí, Ronaldinho, exatamente. você fica sozinho tentando falar com o banco e o dinheiro sumiu da sua conta, que é um dinheiro suado para você pagar suas contas e são as economias da sua vida. É como o Sargento Nantes falou, tem gente andando com 300, 250 mil reais aqui, como se estivesse com uma mala de dinheiro. Exatamente. E a pessoa não para pensar, a pessoa só vê comodidade. Ah não, o Pix é rápido, o Pix me facilita. Pense em segurança quando lida com dinheiro, ó. Porque você não dorme mais enquanto você não resolver. E eu conheço muita gente, Ronaldinho, que não resolveu.